Olá, meu nome é José Renato de Lima, moro na cidade de Cristinápolis, Sergipe. Estou participando do processo seletivo para ministrar a disciplina de Humanidades e irei dar uma aula interdisciplinar do tema Globalização, Tempo e Espaço. O tema Globalização, Tempo e Espaço, né? Vamos dar seguimento a essa aula, certo? A globalização nada mais é do que uma grande fase atual, contemporânea, do desenvolvimento e a expansão do capitalismo. É um processo de mundialização, né, internacionalização da produção, com a expansão da produção capitalista e do comércio, fazendo uma integração do mercado mundial, né? A partir do momento em que ocorre um desenvolvimento acelerado dos meios de comunicações e de transporte, você tem um encurtamento das distâncias e um aceleramento do tempo a partir do momento em que os meios de transporte se tornam mais velozes, né? E há um processo de integração do processo produtivo nos mercados, né? Então, há uma fragmentação do processo produtivo em que as plantas industriais elas conseguem se instalar em várias partes do mundo, né, para produzir de maneira integrada. E a globalização, enquanto esse fenômeno complexo, multifacetado, oferece uma exploração dos conceitos do espaço-tempo de maneira interdisciplinar. Na era da globalização, o tempo adquire novas dimensões. Não se trata apenas do tempo cronológico, né? Ele vai ser linear, mas de um tempo comprimido ou acelerado, né? Então, as tecnologias de comunicações e transportes vão encurtar as distâncias e tornam as informações mais instantâneas. A globalização também nos confronta com a coexistência de múltiplos tempos sociais, né? Porque a gente acha que a globalização ela atinge a todos, né? Então, o tempo de produção e consumo globalizado contrasta com tempos mais lentos de comunidades tradicionais. Você tem o planeta em um momento histórico, lá no início do processo colonial, da expansão marítimo comercial. Para alguns teóricos, esse período é a fase do início da globalização. A velocidade das carruagens, dos barcos à vela, chegava a 16 quilômetros por hora, né? Então, é uma velocidade muito lenta, a gente tinha a noção que o planeta era imenso, né? Muito grande. A segunda revolução industrial aqui, entre 1850 a 1930, você tem um aumento da velocidade dos meios de transporte. As locomotivas elas atingem 100 km por hora, os barcos a vapor 57, observe que já ganha em velocidade, consequentemente a gente passa a ter uma noção de que as distâncias reduziram. Né? E dos anos 60 em diante, onde a gente vai entender que há um processo de uma chamada terceira revolução industrial, com o desenvolvimento da robótica, da engenharia genética, das telecomunicações, a gente vai ter os jatos de passageiro que atingem aí os 800 a 1.100 km por hora, né? Então, para essa imagem, o geógrafo David Harvey vai chamar de contração ou compressão do espaço pelo tempo, em que cada vez mais os meios de transporte se desenvolvendo, eles aumentam a velocidade e vai encurtando as distâncias. O espaço, por sua vez, é reconfigurado, deixa de ser meramente um local físico, aquele espaço geométrico em que o pessoal da engenharia, da matemática vão medir, e passa a ser um espaço fluido, um espaço de fluxo, o que esse teórico aqui chamado Manuel Castelli, ele vai entender que há um processo de produção do espaço em redes, né? O que seria esse espaço em rede? Né? O espaço em rede nada mais é do que os fluxos, e assim a gente vai formando uma rede, né? Então, o espaço geográfico passa a ser uma rede e fluxo de pessoas, informações, capitais, bens e serviços. O geógrafo Milton Santos, uma referência na discussão do tema globalização, ele vai entender que há um meio geográfico onde a sociedade humana desenvolve suas relações, inclui também aspectos naturais, como as modificações que os seres humanos introduzem na natureza. Então, para ele, o meio geográfico é como ele vai discutir em algumas obras, como uma prótese no espaço, né? Que é o quê? A ação do homem através do trabalho, modificando a natureza e deixando sua marca, né? Ele vai gerando espaços rugosos, né? O que seriam essas rugosidades no espaço? São as marcas que o homem vai deixando a partir das técnicas da construção de cidades, de pontes, de rodovias, certo? Mas para esse processo de implantação dessa prótese no espaço, houve uma evolução histórica. Por isso que o tempo é importante, né, relacionado ao espaço. Ó, ele vai dizer que tem três fases, né? O meio natural, o pré-técnico, que é a fase ali do surgimento da humanidade, né? O homem pré-histórico, ele vai surgindo o homem das cavernas, depois vai surgir as fases históricas ali do paleolítico, neolítico, e o homem vai desenvolvendo técnicas, desenvolvendo a agricultura,
Já o meio técnico ou mecanizado é aquele que a gente vai conhecer durante a fase das revoluções industriais. É uma quebra de paradigma em que, a partir das revoluções industriais, o homem vai ter a capacidade muito grande de controlar a natureza através do desenvolvimento das máquinas, da manufatura, da maquinofatura, e vai produzindo mercadoria em escala planetária capaz de expandir os mercados a partir dos monopólios, né? O meio técnico-científico informacional seria a fase atual da globalização, a fase mais contemporânea, né, da chamada terceira revolução industrial, em que ele vai dizer que existem os espaços luminosos, que são esses espaços onde tem grande concentração de fábricas, indústrias, centros de pesquisas, laboratórios, universidades, produzindo tecnologia, urbanizando e modernizando o espaço, e deixando uma marca maior do que ele chama de prótese, né? E, consequentemente, você vai ter os chamados espaços opacos, que são aqueles espaços ainda das comunidades tradicionais, que não, a modernização ainda não chegou com tanto afinco, certo, pessoal? Aí, ele vai, nesse livro, né, que é uma marca para discutir o tema globalização, ele vai chamar a atenção de três momentos da globalização, né? Três dimensões, eu poderia dizer assim. O mundo como percebemos, que é a globalização como fábula, é aquela que se vende como benéfica para todo mundo, em que passa uma sensação que todo mundo está inserida na modernização da globalização, por isso uma fábula, né, que é, na verdade, o que se vende como imagem, como a parte da percepção a partir dos signos, a partir do marketing, das propagandas, em que as mercadorias são colocadas nas telas, atraindo esse objeto de desejo de consumo de uma grande parte da sociedade em que uma grande parte não tem acesso, né? O segundo mundo é o mundo real, a globalização como perversidade, o que ele chama de fábrica de perversidade. É tal como ela é. Como a gente consegue enxergar, pessoal, nessa charge aqui, ó. Nessa charge você tem uma crítica sobre essa globalização como perversidade. Olha, a festa da globalização, entrada permitida. Então, é isso que é vendido como o mundo como uma fábula, né? Todo mundo pode entrar, olha, entrada permitida. Quando você chega para entrar na festa, aqui tem, ó, bem-vindo ao mundo globalizado, mas aí você vai ter um segurança, ó, pela entrada de serviço. E Milton Santos, para fechar o livro, ele vai discutir uma outra globalização, né? O mundo como possibilidade. Ou seja, todo o desenvolvimento científico e tecnológico que a gente desenvolveu até hoje, né? E com o avanço das forças produtivas que o capitalismo desenvolveu até hoje, é possível a gente criar uma globalização humanizada capaz de todo mundo ter acesso às benesses da mesma. Para finalizar, na verdade, eu deixo aqui uma atividade prática para os estudantes. O tema da atividade prática é Mapeando Conexões Globais, Minha Vida, o Mundo, né? Para materializar esses conceitos, propõe uma atividade prática que envolva a criação de mapas de conexões globais pelos próprios alunos, né? O objetivo dessa atividade, gente? Olha, o objetivo dela é que eles percebam como suas vidas cotidianas estão intrinsecamente ligadas a processos globais. Passos da atividade. Primeiro, identificação de elementos cotidianos, certo? Listará de 5 a 10 itens presentes em seu dia a dia, roupas, alimentos, eletrônicos, músicas, filmes, notícias que consomem, certo? Depois vão pesquisar a origem e produção, né, desses produtos, utilizando a internet, os alunos vão pesquisar a origem, o local de produção, ou a sede das empresas que são responsáveis por esses itens, para notícias e músicas, identificarão a origem da informação do artista, mapeamento no mapa mundo, é o terceiro passo. Em um mapa mundo coletivo ou individual, dependendo do número de alunos e recursos, os alunos usarão alfinetes para marcar os locais identificados, né, com barbantes coloridos, conectarão esses pontos ao local onde vivem, criando uma teia de conexões. Mas o quarto passo é a análise e discussão, é a sistematização, né, do que foi aprendido na teoria, na prática, a gente vai fazer uma análise, né, uma reflexão. Após a criação dos mapas, a turma discutirá esses temas aqui, olha. Como a origem dos produtos e informações demonstra a interconexão global? Quais países ou regiões aparecem com mais frequência? Por quê? É uma reflexão, né? Como a velocidade da informação, tempo acelerado, afeta as percepções desses fluxos? Quais são as implicações sociais, econômicas e culturais dessas conexões para o nosso lugar? E como o espaço virtual, a internet, facilita ou intensifica essas conexões, certo, pessoal?